E na continuação dessa série a gente vai falar sobre a tentação de Jesus. E uma das coisas que se perdeu nos nossos dias foi a dimensão cósmica da nossa salvação. A gente parece que entrou numa cultura, parece que o evangelicalismo brasileiro ele entrou numa cultura de viver semana após semana tratando de assuntos pontuais do nosso dia a dia sem jogar luz sobre a dimensão cósmica da nossa salvação, sobre o que realmente significa o evangelho, que é a obra, a vida e a obra da pessoa de Jesus Cristo. Esse texto, ele tem uma importância tão profunda, esse fato, não é? Ele significa tanto para a nossa salvação que ele não pode estar fora do nosso campo de conhecimento. Nós não podemos deixar de entender o que esse texto, o que esse relato da tentação de Jesus significa para nós. Porque o impacto disso é gigantesco. Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida como cristãos. Mateus capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, aleluia. Bom, semana passada nós aprendemos, né, falamos um pouco sobre o batismo do nosso Senhor Jesus. Esse relato aqui acontece logo em seguida. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos dizem que isso aqui aconteceu logo em seguida, logo após o batismo de Jesus, ok? E, bom, no caso, Mateus coloca esse relato logo em seguida, o relato da tentação logo em seguida do relato do batismo. Marcos também, Lucas coloca a genealogia de Jesus no meio, mas também, em termos de continuidade da história, faz o mesmo, tá? Então esse é o episódio de hoje. Nós vamos falar sobre a famosa tentação de Jesus Cristo, esse episódio tão famoso, tão pouco exposto. Mas antes da gente começar a exposição desse texto, eu queria convidar os irmãos a irem lá em Gênesis capítulo 2. Vamos fazer uma pequena cama de gato aqui, para a gente entender a importância da tentação de Jesus. Gênesis capítulo 2, como vocês bem sabem, os primeiros capítulos de Gênesis falam sobre a criação. E Gênesis 2 dá um zoom na história da criação do homem e da mulher. E lá em Gênesis 2, nos versículos 16 e 17, está escrito assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Então esse foi o alerta de Deus a Adão e a Eva. Você pode comer qualquer coisa que eu coloquei no jardim, de qualquer uma das árvores, mas dessa você não pode, senão você morre. Agora vai lá para o capítulo 3 de Gênesis, versículos 1 a 4, um capítulo seguinte. Mas a serpente
Inclusive, esse capítulo ele começa de uma maneira meio assustadora. Se você compara com o 1 e 2, são dois capítulos tão bonitos, Gênesis 1 e 2. O capítulo 3 já começa com um ar um pouco mais sombrio. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nem tocar nele. Não devem comer dele nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. E aí a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Esse foi o teste de Adão e Eva. Muitos teólogos se questionam o motivo de Deus ter submetido Adão e Eva a tal teste, visto que ele, na sua onisciência, sabia tudo o que aconteceria, não é? Acontece que a única maneira de você criar um ser volitivo, um ser que tem vontade, e saindo aqui de discussões a respeito da natureza do livre-arbítrio, que nós temos uma posição muito bem definida a respeito, Adão e Eva foram criados sem natureza pecaminosa pré-estabelecida. Eles foram criados como seres volitivos, como seres que podiam optar por fazer aquilo que era correto, confiar na palavra de Deus e obedecer a Deus ou não. Depois que eles caíram, essa condição neutra em relação ao mal, de poder escolher entre o bem e o mal, ela acabou para a humanidade. Nenhum de nós aqui é capaz de fazer essa escolha mais entre o bem e o mal. Todos nós temos o nosso coração inclinado para o mal, depois de Adão e Eva. Esse foi o primeiro teste do ser humano. O primeiro teste do ser humano, para ver se ele seria fiel a Deus ou não, aconteceu em Gênesis capítulo 3. E aí eu gostaria de estabelecer alguns contrastes. Eu acho que os irmãos já devem ter entendido. Meu som continua bom? Eu bati o microfone aqui. Tá tranquilo? Os irmãos já devem ter percebido que eu coloquei a tentação de Adão e Eva em contraste com a tentação de Jesus. Esses dois relatos eles estão conectados. E aí eu queria fazer algumas comparações em relação a esses dois relatos, alguns contrastes. É importante nós falarmos de Gênesis 2 e 3 antes de falar da tentação de Jesus, porque o que Jesus viveu no deserto se choca diretamente com o que Adão e Eva viveram no paraíso. A queda de Adão e Eva representa a queda de toda a humanidade, ao passo que a vitória de Jesus representa a vitória daqueles que estão nele também. Vamos ver alguns contrastes entre a tentação do primeiro casal e a tentação de Jesus. Primeiro, Adão e Eva eles foram tentados em um jardim, em um paraíso. Jesus ele foi tentado em um deserto. O jardim, na Bíblia, ele tem essa conotação de presença de Deus, de amparo. Tanto que quando eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos do jardim. Só que o deserto, em toda a Bíblia, ele traz essa ideia de um local de privação, de um local de provação, de um local de dificuldade, de um local de teste. Essa carga de privação, de teste, o jardim não tinha, o deserto tem. Teve com o povo de Israel no deserto durante 40 anos e teve com Jesus durante 40 dias. Outra coisa, Adão e Eva, eles estavam em um ambiente cheio de comida, bem alimentados. Jesus, conforme vocês viram aqui, ele estava em jejum, sem comer por 40 dias. Adão e Eva, eles tinham a companhia um do outro. Jesus estava só. A Bíblia, ela trabalha com um conceito muito importante para nós entendermos a história da redenção e da salvação. Ela trabalha com o conceito de representantes federais. Representantes federais. Lembrem-se sempre disso. Nós não somos entes independentes de Adão e Eva. Nós, quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, se o Edgar e a Jo estiverem juntos ali. 13 pessoas. Nós 13 aqui, nós não somos entes independentes de Adão e Eva. Cada um de nós tem a nossa vida, cada um de nós tem a nossa alma, a nossa natureza volitiva de escolhas. Mas todos nós somos representados pelo primeiro casal, pelo primeiro representante federal que foi Adão e sua esposa Eva.
De forma que quando perguntaram a João Calvino se ele teria pecado no lugar de Adão, ele corretamente respondeu o seguinte: eu pequei em Adão. Porque o pecado de Adão, ele representa o pecado de toda a humanidade. Você não consegue ficar sem pecar porque você é Adão, você foi criado em natureza adâmica. Você herda essa natureza dele. Nós estamos presos nesse contexto de espaço-tempo, de forma que o que aconteceu com Adão há milhares de anos atrás, para nós não tem nada a ver com o que aconteceu com a gente hoje. Para Deus, filósofos do século IV disseram que Deus ele vive no eterno presente. Para Deus, ele está fora desse conceito de tempo e espaço. Então, para ele, é uma coisa só. O pecado de Adão e Eva, como nossos representantes federais, ele é o pecado de toda a humanidade. E por isso Paulo vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A tentação de Adão e Eva representa cada uma das tentações da nossa vida e a queda de Adão é a nossa queda. Quando nós olhamos para o relato de Adão e Eva e da expulsão deles do paraíso, nós vemos a nossa incapacidade de obedecer a Deus, de vencer o pecado e serem obedientes ao seu Criador. Agora vamos voltar para o nosso texto, Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso aqui aconteceu logo após Jesus ser tentado. Logo após Jesus ser batizado. Lembrem-se do que aconteceu no batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E o Senhor disse: esse é o meu filho, em que eu me alegro, em que eu me comprazo. Lembrem-se quando quando o salmista diz que Deus olha para a terra e ele não encontra ninguém que o adore, mas quando ele olha para Jesus ele diz: não, nele eu me comprazo, nele eu me alegro. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que o gerou no ventre de Maria, o mesmo Espírito que atestou a filiação dele, foi o Espírito que o conduziu ao deserto para ser tentado. E veja, o Espírito Santo não conduziu Jesus para o deserto para ser tentado, porque isso é da alçada dele. Porque o próprio João nos diz, na sua primeira epístola, que Deus não tenta ninguém. Não é isso. O Espírito não conduziu Jesus para tentar Jesus, ele conduziu para que Jesus fosse tentado e havia um propósito nisso. Ele conduziu Jesus ao deserto, que é um local, como eu já falei para vocês, de provação. O mesmo deserto onde João pregou, onde Israel vivenciou seus primeiros grandes testes, onde Jesus havia sido ungido no batismo, não é? Era plano de Deus que Jesus fosse levado para lá, para quê? Para ser tentado. A palavra tentar, ela significa testar o caráter. O pessoal que gosta de ciência aqui tem um conceito muito interessante na ciência, um princípio da ciência, que para que algo se prove um princípio científico, você precisa submeter aquela verdade ao teste da falseabilidade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então você vem com uma hipótese, essa hipótese, se ela for falseável, ou seja, se for possível falsear essa hipótese, ela se torna uma hipótese científica. E ao passo que você bate nessa ideia o máximo que você puder, você tenta provar que ela está errada. Quanto mais você tenta provar que ela está errada, mais ela se prova verdadeira. Essa é a falseabilidade na ciência. Quando ela não pode ser falseada, ela não será e ela se provará verdadeira. A palavra tentar carrega um pouco dessa carga, de você testar caráter, de você pressionar. É o mesmo conceito que foi usado em Gênesis 22, quando Deus diz a Abraão, quando ele diz que colocou Abraão à prova e disse a Abraão, chamou o nome dele, né? Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Ou quando Moisés recebeu as tábuas de pedra no monte, e no capítulo Êxodo, capítulo 20, versículo 20, diz assim, que Moisés disse ao povo, não temam, né? Porque estava acontecendo todo aquele fenômeno ali, raios e trovões por causa da presença de Deus. Ele diz, não temam, ele diz para o povo, o Senhor Deus veio nos provar, para que o seu temor esteja diante de nós. A ideia da tentação é a ideia de você realmente pressionar, para você testar o caráter de alguém. E foi a isso que o nosso Senhor Jesus foi submetido. E aí, às vezes, a gente olha, simples a tentação, Jesus vencer a tentação do deserto, né? Porque é difícil a gente imaginar o próprio Deus pecando, não é? Bom,
Tão difícil quanto imaginar Deus pecando é você imaginar um homem não pecando. Você conhece algum ser humano que nunca pecou? Você conhece algum dos seus amigos que nunca caiu em pecado? Pense em como é a sua luta contra o pecado na carne. Pense nisso. Pense nas vezes em que você pressiona e você não quer cometer aquele erro e você cai e pede perdão e cai, e pede perdão e cai, você se vê, se enxerga totalmente incapaz de obedecer à lei de Deus. Tão improvável quanto Deus pecar é um homem ficar sem pecar, concordam? Então lembre-se disso quando você lê esse texto. Jesus foi tentado na carne. Jesus não foi tentado como Deus. Jesus foi tentado como homem. Jesus ele veio ser tentado como um de nós e não como um ser divino. Por mais que ele nunca tenha deixado de ser divino, nunca tenha deixado de ser Deus, houve papéis que ele cumpriu como homem e a sua natureza humana foi que passou por aquilo. Então, lembrem-se disso, vocês têm que ter isso na mente. Olhem para a humanidade de Jesus quando vocês lerem esse texto e não para a natureza divina dele. Bom, Jesus ele foi batizado e ungido pelo Espírito Santo e logo após esse acontecimento ele foi levado ao deserto para ser tentado. É exatamente o que acontece toda vez que alguém abraça a fé. Quando o Espírito Santo entra em você e você passa a ser um seguidor de Jesus, começa a sua vida de luta contra as tentações. Porque antes, de acordo com Efésios capítulo 2, você estava seguindo o curso desse mundo. Mas a partir do momento que você está em Cristo, você se converte. O que é conversão? Quando você faz uma conversão com um carro, você vira para o outro lado, certo? Minha esposa que me ensinou isso. Ele falou, conversão. Agora eu sempre falo isso. Agora você está indo no curso contrário, correto? Exatamente o que acontece conosco, salvas as devidas proporções. Jesus, assim que foi batizado e ungido pelo Espírito, foi mandado ao deserto. Versículo 2 diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus, ele estava no deserto fazendo jejum. A Bíblia não diz que Jesus estava orando, mas isso a gente pega por inferência. Os relatos que a Bíblia fala sobre jejum sempre tem oração envolvida. A gente sabe que esse jejum de Jesus ele não foi uma abstinência de água, né? Lucas capítulo 4, versículo 2, que conta o mesmo relato, deixa isso claro pra gente. Mas foi uma abstinência total de alimentos. E para quê? Para se dedicar à oração. O que é o jejum? O que é o jejum? A gente já falou sobre isso aí. É uma abstinência de alimento para que na sua fraqueza física você entenda a sua necessidade de Deus no campo espiritual. Você se abstém de alimento para se dedicar à oração. E a sua fraqueza física por estar sem alimento lança à luz a sua necessidade de Deus. Porque assim como o seu corpo precisa de alimento físico, o seu espírito precisa de alimento espiritual. Mas às vezes nós não damos atenção para o alimento espiritual que a nossa alma precisa. E por isso a Bíblia nos sugere, abstenha-se de alimento. 1 dia, 2 dias, 40 como Jesus. E dedique esse tempo à oração. Você vai entender, assim como quando o seu corpo definha por não comer nada, a sua alma definha quando não se relaciona com Deus. A sua alma definha quando não tem leitura da palavra, quando não tem oração. E Jesus foi para lá para fortalecer o seu espírito. Lembre-se, olhem para o Jesus homem. Jesus foi para lá para enfraquecer o seu corpo a fim de se aproximar de Deus. 40 dias e 40 noites Jesus ficou lá. Isso faz um contraste com os 40 anos que o povo de Israel esteve no deserto. E o versículo 2 diz que o nosso Senhor teve fome. Vocês conseguem imaginar isso? O Criador do universo, aquele através do qual tudo que foi feito se fez, sentir necessidade de alimento que ele mesmo criou. É a beleza da encarnação de Jesus. Ele assumir o nosso lugar. É a beleza de você ver as limitações às quais ele se submeteu. Isso só deixa muito mais claro que o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo para se tornar o nosso representante. Para redimir uma raça. O versículo 3 diz o seguinte: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, a Bíblia diz que Jesus foi mandado ao deserto para ser tentado. E aí o tentador apareceu. E o tentador, de acordo com o que nós lemos nos outros evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas,
é o próprio diabo. O mesmo diabo que apareceu para Eva no Éden, apareceu agora para Jesus no deserto. E assim como o diabo no Éden colocou à prova aquilo que Deus tinha dito, Deus disse, não coma desse fruto, você vai morrer. E o diabo chega para Eva e diz, não, você não vai morrer, certamente não morrereis. Deus diz, certamente morrereis. O diabo diz, certamente não morrereis. Da mesma forma, faz o diabo aqui. O que foi que Deus disse para Jesus no último versículo de Mateus 3? Dê uma olhada. Uma voz do céu dizia o quê? Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. E o que Satanás diz para Jesus aqui no versículo 3 do capítulo 4? Se você é filho de Deus, olha Satanás colocando à prova aquilo que Deus tinha dito a ele. E esse se és filho de Deus, quando a gente analisa a estrutura na língua grega aqui, não é que Satanás está desafiando a filiação de Jesus. Ele não está dizendo, se você quero ver se você é mesmo. Não é isso, ele não quer falsear o que Deus disse. A estrutura grega sugere que ele não está convidando Jesus a duvidar. Ele está convidando Jesus a ressignificar o que Deus havia dito. É como se ele dissesse, você é filho de Deus, não é? Entendi. Então, já que você está com fome, transforma a pedra em pão aí. É a mesma coisa, sabe quando uma pessoa fala para você, por exemplo, eu sou médico. O que significa? Que a pessoa estudou medicina, que a pessoa ela foi para faculdade, ficou 6, 7, 10, 15 anos, sei lá quanto tempo a pessoa fica hoje em dia para estudar para medicina, ela se forma, ela se torna apta, né, a exercer atividades médicas. Aí ela fala para mim, eu sou médico, aí eu digo para ela, então você é rico? Não, peraí, não foi isso que ela disse. O fato da pessoa ser médica não necessariamente implica no fato dela ser rica. Outras coisas a definem como médica, e não o que eu acho que é. Da mesma forma, aquilo que definia Jesus como filho de Deus, em quem o Pai se agradava, era o testemunho do próprio Deus. Assim como quando Adão foi tentado no Éden, a única coisa que bastava para que Adão soubesse que ele ia morrer se ele comesse daquele fruto era o testemunho do próprio Deus. E aqui está o diabo falando para Jesus, você é filho de Deus, né? Então transforma essa pedra em pão, pô. É assim que o filho de Deus vive. Como é que o filho de Deus está no deserto aí passando fome? Como que isso é possível? E aí Jesus responde no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, o homem Jesus já superou o homem Adão. O homem Adão, no primeiro desafio, na primeira tentação, ele caiu. E condenou a humanidade inteira. Jesus não caiu. Primeira tentação, ele já venceu. Ele não caiu na cilada do diabo. O diabo ressignificou. Tentou ressignificar aquilo que Deus havia dito. Mas ele não caiu nessa cilada. Ele não caiu. E o interessante é por que e como ele não caiu. Porque ele não caiu 40 dias e 40 noites em jejum e oração se aproximando do Senhor. E aí quando o diabo vem questioná-lo, o que ele usou? A palavra. A palavra. Faça um recorte do que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. O que Eva deveria ter dito? E assim, o texto sugere que Adão estava do lado de Eva. Então, o primeiro erro foi Deus ter dado uma ordem para Adão e Adão ter permitido que a sua mulher tomasse a frente numa situação que Adão deveria estar tomando conta. E aí a serpente chega para Eva, fala o que fala. Eva começa até bem, dizendo, não, mas Deus diz que nós podemos comer. De tudo, menos dessa aqui. Menos dessa árvore. Que o Senhor tinha dito para ela nem tocar. O que ela estava fazendo perto daquela árvore? E porque, assim, primeiro, que tipo de questionamentos Eva deveria ter trazido para aquela serpente? Olha só, diabo. Eu moro num jardim com um homem que me ama e está aqui só para mim, que eu não preciso me preocupar com concorrência. Eu tenho de tudo que eu preciso para comer. Deus colocou eu e o meu marido como senhores da criação dele, somos coroa da criação dele. E você está me pedindo para eu romper o único mandamento, a única coisa que ele mandou eu não fazer.
A única. E ela deveria ter ficado desconfiada de uma cobra falante, no mínimo, não é? Não, não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele até o fim se manteve firme no testemunho de seu pai. Jesus, ele usou a escritura. Olha que interessante. O próprio Deus atestando pelo menos a canonicidade aqui do livro de Deuteronômio, porque a passagem que Jesus cita está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 3. Ele diz o seguinte, nesse capítulo de Deuteronômio está escrito o seguinte: cuidem para cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordem-se, vocês se recordarão de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus guiou vocês no deserto por 40 anos, para humilhar vocês, para provar vocês, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os mandamentos. Ele te humilhou, Deuteronômio 8:3, ele te humilhou, ele te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que vocês não conheciam, nem os seus pais conheciam. Para quê? Para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. O trecho que Jesus cita é um trecho que Moisés escreve para o povo de Israel lá em Deuteronômio, lembrando eles das vezes que eles tinham colocado Deus à prova, das vezes que eles tinham inclusive reclamado do maná. Houve ocasiões em Levítico que o povo de Israel disse: não aguento mais esse pão velho que cai do céu. Deus sustentando eles com o poder da sua palavra, e o povo de Israel reclamando. Mas a própria palavra diz, Deus fez isso para que o povo de Israel entendesse que o homem, ele não vive de pão, ele vive daquilo que Deus diz. Ele vive daquilo que Deus decreta. Deus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 6, que você não precisava se preocupar com o mínimo para sobreviver na sua vida como filho de Deus. Nem com o que você teria que comer, nem com o que você teria que vestir, e nem com o que você teria que beber, não é? Ele disse, não se preocupe com isso, busque o reino de Deus primeiro. Você começa a colocar isso à prova, você mostra que a sua confiança está no pão e não naquilo que Deus disse. O homem não vive de pão. O homem não vive do seu trabalho, do seu emprego, da sua renda. Ele vive daquilo que Deus decreta, daquilo que Deus determina. É o decreto de Deus que importa. É como se Jesus dissesse a Satanás: eu fui conduzido pelo Espírito para esse deserto para jejuar. Eu tenho testemunho do Espírito Santo de que eu sou filho de Deus. Não existe pecado nenhum em comer quando você está com fome. Não existe pecado nem em fazer algo sobrenatural. Se necessário, Jesus poderia ter dito: ó, daqui uns meses aí eu vou multiplicar uns pães e peixes. Não tem pecado nenhum em eu fazer milagre para aparecer comida. Mas não é isso que me define como filho de Deus. A minha posição de fome, jejum e de privação do deserto não me tira o status de filho de Deus. Porque esse status foi proclamado por Deus. O homem não vive de pão. Ele vive daquilo que Deus diz. O próprio Jesus disse alguns capítulos depois: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quando Jesus estava pendurado na cruz, mais uma vez o diabo usou alguns de seus servos ali para tentar ressignificar a obra dele, não é? Vocês vão se lembrar que quando Jesus estava na cruz, houve alguém que gritou o seguinte: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se você é filho de Deus, desce da cruz. Ele desceu? Não desceu. Por quê? Porque o que atestava a filiação de Jesus não era o que as pessoas por fora precisavam ver. Entendeu? Era o que Deus havia decretado. Lembre-se de Jó, que tinha tudo e perdeu tudo, e em nenhum momento perdeu o status de filho de Deus. Da mesma forma, se Jesus descesse, da mesma forma que se Jesus descesse da cruz, quando ele estava pendurado na cruz, aquilo seria ilícito, aquilo anularia a missão dele, da mesma forma aqui. Se ele não encerrasse a sua missão. Mas agora você, de novo, eu tenho que trazer vocês de volta para a humanidade de Jesus, tá? Sabe quando você vai para a igreja de manhã, você acordou atrasado, foi para a igreja sem tomar café, chegou em casa morrendo de vontade de almoçar, o almoço não está pronto. Enquanto você faz almoço, você está com tanta fome que você começa a beliscar o almoço, porque você não está aguentando de fome, não dá para esperar o almoço ficar pronto. 40 dias no deserto sem comer nada e tendo plenos poderes divinos para transformar aquela pedra em pão. Pensem nada, é tentação mesmo. O que Jesus passou não foi brincadeira, mas ele venceu. Ele foi colocado à prova e ele venceu.
E pensem nessa maneira como o diabo se aproximou de Jesus, como uma maneira também como tentador, a primeira maneira como ele se aproxima da nossa vida, colocando a palavra de Deus à prova e usando as nossas necessidades para isso, tirando proveito das nossas necessidades físicas, dos nossos desejos. E que quando a gente não evita isso, pensem em Eva perto da árvore, que segundo o relato de Gênesis 3, era apetitosa aos olhos dela. O que ela estava fazendo perto daquela árvore? Pronta para cair na tentação. O que Davi estava fazendo no palácio da viração, vendo Batseba tomar banho, ao invés de estar com o povo dele na guerra? Por que Pedro estava andando com Jesus, acompanhando Jesus de longe, e não estava como João ali do lado dele, indo para a cruz junto com ele? Você cai. Fora da presença de Deus, perto daquilo que te leva a pecar, você cai. E o diabo se aproveita disso. Mas Jesus estava 40 dias ali em jejum, orando e se fortalecendo em espírito. E ele não caiu. Eva não se distanciou da árvore, Davi não estava cumprindo seu papel como rei, Pedro dormiu no Getsemane quando Jesus pediu para ele orar com ele, mas Jesus passou 40 dias, 40 noites, fortalecendo-se em oração e em jejum, estabelecendo um relacionamento com Deus. Se esse relacionamento não é previamente estabelecido, quando a tentação aparece, o diabo ele tem toda a liberdade de ressignificar a palavra de Deus na sua cabeça. E de fazer você questionar os momentos em que você está só, como Elias, que se sentiu só, ou quando você está no meio das feras, como Daniel, ou quando você está no deserto, ou quando você está com fome. Se o seu relacionamento com Deus não está previamente estabelecido, os momentos de privação vão te levar a questionar a palavra de Deus. E aí você caiu. E você caiu. Mas, de novo, voltando ao foco do nosso texto, o nosso representante federal não caiu. Mantenha os olhos nisso. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Sem entrar em detalhes arquitetônicos, a altura, segundo o historiador Flávio José, isso aqui seria mais ou menos uns 140 metros, ok? Pináculo seria o topo do templo. Versículo 6, e disse, mais uma vez, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito o salmo que o Alan leu aqui. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Coloca a prova aí, ó. Não está escrito na palavra de Deus que ele vai dar ordens aos anjos para que você não caia? Aí, ó, pronto, pula daqui. Vamos ver. Mais uma vez o questionamento. Se você é filho de Deus, né? E aí, não sei se mais alguém está surpreso, como eu aqui, de o diabo estar usando a Bíblia para tentar Jesus. E aí, trazer uma reflexão aqui para a gente. O diabo conhece a Bíblia muito bem. O diabo, olha, a Bíblia ficou pronta mais ou menos no século III. E de lá para cá, o diabo ouviu pregação em todos os textos da Bíblia de lá para cá. Todos. Ele conhece muito melhor que a gente a palavra. Só que o que ele fez aqui foi o seguinte, que pode parecer, né, que Jesus colocou 2 versículos para brigar aqui, não é? E a palavra de Deus não deveria se contradizer, não deveria se contradizer. Só que ele distorceu a palavra. Ele distorceu a palavra. Nós lemos o Salmo inteiro na liturgia, não é? O Salmo diz o seguinte, porque aos seus anjos, Salmo 91, versículos 11 e 12, o Salmo que o diabo usou, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Lembre-se, esse Salmo fala de alguém que confia em Deus, de alguém que anda com Deus, de alguém que segue os princípios de Deus. Lembre-se, Deus, ele não anda com você na medida que você é louco, ele não é parceiro das suas insanidades. O Salmo, ele fala da perspectiva de alguém que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e que tem Deus como refúgio, como fortaleza e que confia. Ele quer que você caminhe em santidade, segundo os princípios dele, confiando que na caminhada rumo à plenitude haverá pedras, mas ele vai estar cuidando para que você não tropece nessas pedras. Ao passo que você caminha segundo os princípios dele. Você não decide o que você vai fazer da sua vida por conta própria e espera Deus bater continência. Ele não tem compromisso com a sua caminhada. Se essa caminhada não estiver debaixo
do crivo da palavra dele. Você não decide as loucuras nas quais você vai entrar e espera que nada vai acontecer porque Deus não vai deixar. Você não sai no meio do tiroteio esperando que a bala vai desviar de você. Antes, você estabelece uma mentalidade santificada, uma cosmovisão cristã, coloca as lentes de Cristo e aí você vai para a sua caminhada. E nessa caminhada, debaixo da vontade de Deus, ele te protege à maneira dele. É disso que esse salmo está falando. O que o diabo está dizendo para Jesus aqui é exatamente o que um falso profeta, neopentecostal, faz quando ele cita para você Josué, capítulo 1, versículo 3, todo lugar que vocês puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então tudo vai ser seu. Entra naquela empresa lá como faxineiro e você vai ser o CEO dela muito em breve, porque você pisou a planta no pé. E está escrito na Bíblia que onde você pisar a planta do pé vai ser seu. Ou então quando 2 Pedro 1 diz o seguinte, pelo poder de Deus foram concedidas a nós todas as coisas. Nossa, ele nos deu todas as coisas. Ou então Mateus 21, 22 que diz, tudo o que vocês pedirem em oração vocês receberão, se crerem. E o meu favorito, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4. Todas as vezes que esses versículos são tirados de seus contextos e aplicados na vida de uma pessoa carnal que só liga para os próprios interesses, lembrem-se do que Tiago diz, vocês oram e pedem e não recebem porque vocês pedem mal, porque vocês pedem só para os próprios interesses e Deus não responde. Então, sem ir a lente disso, aplicar esses versículos na vida de uma pessoa carnal, gente, o John MacArthur ele diz o seguinte, Deus não dá para o pecador aquilo que o pecador já quer. Ele dá ao pecador aquilo que o pecador não quer, que é santidade. Aquilo que o pecador quer, leva ele para o inferno. Deus tira o pecador desse caminho. Então esses versículos não podem ser usados assim. E olha o diabo fazendo igualzinho, tirando um texto de contexto, falando, ó, tá escrito que Deus vai te proteger, então pula. Genial, não é? Então pula do templo, tá escrito, ele vai segurar. Pula, você não é filho de Deus? O diabo, ele é o pai dos falsos mestres, ele é o pai de todo aquele que ressignifica a palavra de Deus para sua própria conveniência. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que a ira do Senhor não tarda contra essas pessoas. Não tarda. Existe um lugarzinho especial no inferno para quem distorce a palavra de Deus. Junto com o diabo que fez isso aqui com Jesus, ó. Versículo 7, como é que Jesus responde? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E aqui entra um comentário que eu queria dar. Discussões teológicas são válidas na medida que você não fica colocando versículo um contra o outro. Veja, discussão teológica não é guerra de versículo. Porque senão a única coisa que você vai estar conseguindo dizer é que a Bíblia se contradiz. Então o calvinista vem com Romanos 9, né? Pá, Romanos 9, aqueles que ele predestinou, ele também glorificou, e que glorificou, santificou, tal. Aí vem o arminiano, pá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e os dois ficam guerreando com os versículos ali. Não é assim que você faz teologia. Você monta uma perspectiva em cima daquilo que a Bíblia diz, e assumindo que um dos lados está fazendo alguma interpretação errada do versículo do outro. Porque a palavra de Deus ela é uniforme. Ela não apoia duas visões contraditórias. Ela não faz isso. A Bíblia não faz isso. E o que Jesus está fazendo aqui não é isso. Ele não está colocando palavra contra palavra. Ele está colocando interpretação fiel da palavra contra a distorção da palavra. É isso que Jesus está fazendo aqui. E ele responde com mais um versículo. Qual é o versículo? Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Versículo 7. Isso aí está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 16 e 17, certo? Está escrito assim lá, ó. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como vocês fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, e os seus testemunhos e os estatutos que ele lhes ordenou. E esse versículo de Deuteronômio que Jesus citou é um alerta de Moisés a Israel a respeito de algo que havia acontecido. Algo que havia acontecido em Êxodo 17. Vou ler para vocês. Toda a congregação de filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés. Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Olha só, colocando o Senhor à prova. Certo? Então,
aquele local, enfim, aí resumindo ali, né, aquele evento de que Moisés ele bate na rocha e sai água e tal para o povo. Lembre-se de que o Senhor havia prometido conduzir o povo em segurança no deserto até a terra prometida. Por que que o povo estava ali, enchendo a paciência de Moisés? Não temos água, não temos água, não temos água. Se Deus já havia prometido alimentá-los nessa ocasião. E ali eles estavam tentando o Senhor seu Deus. E aí em Deuteronômio, Moisés fala, não ponham o Senhor Deus à prova igual vocês fizeram em Massá. E Jesus cita esse versículo aqui. Ele falou, não prova o Senhor seu Deus. Tentar a Deus, o que é tentar a Deus? É você tentar... É engraçado, você colocar o caráter de Deus à prova. Ó, isso reflete descrença, tentativa de suborno contra o Senhor. Deus protege. Mas não ponha Deus à prova como se ele fosse seu criado. E nós fazemos isso às vezes. Questionar o amor de Deus, porque falta alguma coisa, reflita. Reflita. Você já não se sentiu desamparado por Deus? Porque faltou isso ou faltou aquilo? Você testou alguma coisa na sua vida? Falou, vou lá fazer essa entrevista de emprego, eu vou passar porque eu confio em Deus, e aí você não passa. E aí, Deus? Mas isso é tentar o Senhor seu Deus, porque ele não tem. Ele falou que vai cuidar de você, vai cumprir, vai fazer as coisas, ele vai sustentar você como filho dele. Mas não é do jeito que você quer. Não é assim. Vou pular porque Deus vai me agarrar. O justo viverá pela fé. Deus não tem obrigação de te provar nada de acordo com os seus princípios. Você confia na palavra dele. Porque o Deus que pendurou o filho dele no madeiro para salvar sua alma, não precisa te provar mais nada. Nada. E aí nós chegamos nos versículos 8 e 9. Olha só. Jesus, mais uma vez, respondeu o diabo, né? Então, versículo 8. O diabo ainda mostrou, né? Levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso eu darei se você prostrado me adorar. Bom, Lucas 4, contando a mesma história, deixa um pouco mais claro que Satanás ele diz para Jesus que tudo isso foi me dado, não é? Todos os reinos da terra estão sob o meu poder. E realmente, Satanás, na Bíblia, ele é chamado de príncipe deste mundo. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Efésios 2,2 chama Satanás de príncipe do poder do ar, príncipe da potestade do ar, não é? No ar, príncipe invisível que controla o curso desse mundo. Então, sim, ele tem nas mãos dele o curso desse mundo, não é? E ele ofereceu tudo isso para Jesus. Quando ele tentou o ser humano e o mundo caiu, lá em Adão, esse mundo começou a ir numa natureza pecaminosa, começou a ir numa direção pecaminosa, que é a direção dele, não é? E aí o que ele oferece para Jesus aqui? Veja, eu vou te dar tudo se você prostrado me adorar. Vou pedir para vocês mais uma vez lembrarem da natureza humana de Jesus. E aí pensar um pouquinho nas implicações dessa tentação. Lembrem-se de Jesus no Getsemane, suando sangue, de nervoso, pelo que estava prestes a acontecer. E ele ora a Deus, dizendo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele ora, suando sangue de nervoso. Só que aí tem mais uma coisa que a gente precisa lembrar sobre o relato da crucificação de Jesus para a gente entender a profundidade dessa tentação, que é o seguinte. Do que Jesus estava com medo? A gente tem relatos do primeiro, segundo século de grandes homens e mulheres de Deus que foram crucificados também e que foram para a cruz, inclusive Pedro de cabeça para baixo, né? Paulo indo para a degola, ter a sua cabeça cortada, né? Clamando a Deus, tipo, agradecendo a Deus, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esses homens foram para a morte cantando hinos. E aí você vê Jesus suando sangue de nervoso. Será que o capitão da nossa salvação, quando tanta gente morreu em cruz e de outras maneiras, devorados por leões, será que o capitão da nossa salvação ele estava com medo de uma cruz romana? É só você se lembrar do que Jesus pediu. Afasta de mim este cálice. O cálice, no Antigo Testamento, principalmente nos livros poéticos, no livro de Salmos você vê muito isso. Este cálice, ele representa a ira de Deus.
Quando uma pessoa vai para o inferno e ela passa a eternidade no inferno sendo castigada, ela está ali recebendo sobre si, sobre o seu corpo, nesse momento não o corpo físico ainda, mas no futuro, após a ressurreição dos mortos, todos ressuscitarão e serão lançados os corpos físicos e as almas no inferno, e corpos físicos glorificados também irão para o céu. Essas pessoas estão no inferno recebendo a santa e justa ira de Deus por toda a eternidade. Por quê? Por que o inferno é eterno para os homens? Ora, Jonathan Edwards explica muito bem isso, né? Se você pisa numa barata, não te acontece nada. Pise na cabeça de um mendigo na rua, se alguém ver, você provavelmente vai preso. Pisa na cabeça do presidente, você vai ser fuzilado. Né? Minta para um gato, na sua casa não te acontece nada. Minta para o seu filho, talvez não aconteça nada. Minta para sua esposa, você dorme no sofá. Mente para o chefe, você vai mandar ele embora. Minta para o presidente, você é preso, sei lá. Você percebe que a mesma ofensa, dependendo de contra quem você comete essa ofensa, o nível da punição ele é maior, porque o que dá carga para a ofensa, na verdade, é contra quem você cometeu essa ofensa, e não a ofensa em si. Ora, quantas vezes Adão e Eva precisaram pecar para ser expulsos da presença de Deus? Uma vez, um pecadinho. Sabe por quê? Porque a ofensa que eles cometeram foi contra um Deus infinitamente santo. Infinitamente santo e puro, tão santo e tão puro, que segundo Isaías capítulo 6, os anjos que voam ao redor de Deus têm 3 pares de asas, para com 2 eles cobrirem os olhos, para não olhar para Deus, com 2 eles cobrem os pés, porque onde Deus está é terra santa, e com 2 eles voam. Esse é o nível da santidade de Deus, uma ofensazinha contra ele, é eterna, é punição eterna, porque ele é infinitamente santo. É da perspectiva de Deus que a gente tem que olhar para a história da redenção, não da nossa. E da perspectiva de Deus, a punição eterna no inferno faz todo sentido, porque ele é eternamente santo. E nele não há mácula. E nele não há mácula. E essa ira de Deus, que recai sobre todo aquele que não é salvo, era o que estava prestes a cair sobre a pessoa de Jesus Cristo, antes dele ir para a cruz. Mas não dos pecados dele, porque ele não tinha nenhum. Então, quando Jesus foi na cruz, eu sempre falo isso, ele não foi para a cruz para pagar pelos meus pecados, ou pelos pecados do Claudinho, ou da Tati, ou do Thiago. Ele foi pagar pelos meus, e pelos do Claudinho, e pelos da Tati, e pelos do Thiago, séculos e séculos e séculos e séculos de pecados de todos aqueles que ele salvaria, sendo castigados em Jesus em 3 horas. Então é por isso que a gente diz que em 3 horas, Jesus ele sofreu na cruz mais do que qualquer pessoa jamais sofrerá no inferno, pela eternidade. E era disso que Jesus estava com medo. Era com isso que ele estava aflito. Afasta de mim, se for possível, o cálice da tua ira, mas que seja feita a tua vontade. Era disso que ele estava. Jesus conhecia a Escritura. Ele sabia que ele era o descendente da mulher que feriria, que pisaria na cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. Ele sabia que ele era o servo sofredor de Isaías 53, que levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sabia o que a Escritura falava dele, ele sabia o que o esperava, mas ele sabia também que depois disso, ele seria coroado como rei. Ele sabia que, por causa disso, de acordo com Paulo em Filipenses capítulo 2, por ter sido humilde e obediente a Deus, ele foi exaltado soberanamente, para que ao nome dele se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E Jesus sabia disso. Agora, o que o diabo oferece para ele? Me adore e eu te dou tudo isso. Eu te entrego tudo que está no meu domínio. Imagina o questionamento da natureza humana de Jesus. E se eu não precisar esmagar a cabeça da serpente? E se eu puder fazer um acordo aqui com a serpente? Ou, e se eu não precisar ser transpassado pelas transgressões de ninguém, e nem ser moído pelas iniquidades de ninguém? E se eu não precisar ser morto? E se eu não precisar ser esmagado pela ira de Deus? Como diz em Isaías 53, não é? Que ao Pai se agradou moê-lo na cruz. Ele sugeriu a Jesus, o diabo sugeriu a Jesus, uma ruptura total com a fé. Ele sugeriu a ele a coroa sem a cruz.
Foi isso que ele sugeriu a Jesus. Mas Jesus, ele estava firme em oração, ele estava firme com Deus, firme na sua missão. Então ele disse, retira-te, Satanás. Ou, vai embora, Satanás. Porque está escrito. Porque o primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim, está escrito. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus sabia que do que adiantava ganhar o mundo e perder a alma. Mais uma vez ele recorreu à Escritura. E ele prestou glória somente a Deus. E assim Jesus venceu a tentação. E aí, lembra dos anjos que o diabo falou? Se joga aí do prédio aí que eles te seguram, querendo colocar a palavra de Deus em prova. Olha o versículo 11. Com isso, o diabo deixou Jesus. E eis que vieram anjos e o serviram. Lá estavam eles, os anjos, conforme a palavra promete, ao redor de Jesus o tempo inteiro. Eles o adoraram. E aqui o diabo se retira. Mas ele não se retira para sempre. De acordo com Lucas, diz que ele se retira, o diabo se retira até o momento oportuno. E aí eu queria trazer algumas reflexões finais aqui. Primeiro, as 3 passagens que Jesus usou para combater o diabo aqui, as 3 estão em Deuteronômio. E isso significa alguma coisa. Deuteronômio, o próprio nome, na verdade, a palavra Deuteronômio significa a repetição da lei, não é? É a lei de novo. Se você ler Deuteronômio, é praticamente uma repetição dos livros de Êxodo e Levítico. Deuteronômio foi escrito por causa do fracasso de Israel em obedecer a Deus. E esse crivo do fracasso do povo de Deus em obedecer a Deus foi aplicado a Jesus. Quando Jesus ele responde usando o Deuteronômio, é como se ele dissesse: eu sou a antítese do fracasso humano. Eu fui ungido para vencer naquilo que o ser humano não venceu. E assim Jesus, ele não só em sua morte se torna nosso representante, mas em sua vida. Jesus, ele não só morreu por você, ele viveu por você. E ele, vencendo a tentação, ele se torna o nosso representante. E ele, não só ele se torna o nosso representante, mas ele nos ensina a vencer também. Ele nos ensina a não questionar a palavra de Deus. Ele nos ensina a não tentar a Deus na dificuldade. Ele nos ensina a não nos curvar ao diabo, não nos curvarmos ao diabo para conseguir coisas mundanas. E ele nos ensina que o combate contra as setas de Satanás é jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra, jejum, oração e palavra. Assim o Espírito Santo ele se torna mais e mais dono de você. E para a glória de Deus você vence. E você vence porque o seu novo representante federal, agora não mais Adão, o novo Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele já venceu por você. Jesus diz, não é, em João 16? Tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu já venci o mundo, eu já venci, ele venceu por nós. Se quando você peca, é Adão pecando em você, quando você vence a sua tentação, é o Cristo ressurreto vencendo a tentação em você. Se quando eu peco, é Adão se manifestando em mim, quando eu venço a tentação, é o Cristo ressurreto vencendo a tentação em mim. Toda a glória dele. Sabe aquele braceletinho que a gente usava na infância, que estava escrito assim, meus passos, o que faria Jesus? Para a gente lembrar, se Jesus estivesse na nossa situação, o que ele faria. O ponto não é em meus passos, o que faria Jesus. O ponto é o seguinte, em meus passos, o que Jesus fez. Porque ele fez. Hebreus, capítulo 2, diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo, mas em nada ele pecou. Não é o que ele faria, é o que ele fez. Porque se quando Adão estava lá pecando no jardim, ele estava ali com a humanidade inteira pecando, Jesus no deserto vencendo a tentação, eram todos aqueles que ele redimiria pelo seu sangue, estavam ali vencendo junto com ele estava vencendo por nós. Então é o que, em meus passos, o que fez Jesus? Ele venceu. Ele venceu, nos meus passos ele venceu. Ele não caiu na tentação, nos meus passos. E sabe qual é a aplicação prática disso? Toda a nossa salvação está em Cristo, inclusive a sua santificação, inclusive o seu processo de luta contra o pecado. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes parece que a gente tem muita certeza de que a nossa salvação é graça, não é? De que a gente não merece. Romanos 9 deixa claro que Deus nos predestinou para a salvação antes da criação do mundo.
que ele já tem seus eleitos, a salvação é pela graça, é de graça, não é por nada que nós fizemos. Jesus é quem fez, a gente tem muita certeza disso. De que a salvação é pela graça. Mas a gente esquece que a santificação também é pela graça. A gente esquece que a gente... Esquece por quê? Porque dá a impressão que todos nós, na verdade, a gente é salvo pela graça, a gente sabe disso. Mas aí na hora de lutar contra o pecado, a gente quer lutar com as nossas forças. Aí na hora de lutar contra o pecado, a gente tenta ir com a nossa boa vontade. Entendeu? Mas você, na luta contra o pecado, você precisa olhar para Cristo também. Porque ele também é o vitorioso sobre o pecado, não é você. Ele morreu por você para te salvar, para te livrar, para te justificar. Mas ele viveu por você também. E como seu representante federal, ele vence as tentações no seu lugar. Você precisa manter os olhos em Cristo para vencer as tentações da vida. E usar a mesma receita que ele usou para vencer a tentação no seu lugar. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. O texto da tentação de Jesus, ele tem um impacto cósmico na existência. Quando Adão pecou, ele gerou uma ruptura cósmica entre o homem e Deus. Quando Jesus venceu no deserto, ele deu ao homem a condição de vencer também contra o pecado. Porque o homem que não está em Cristo, ele não vence o pecado. Mas a pessoa que está em Cristo, ela vence. Por quê? Porque ele venceu. E ele se torna agora o nosso representante federal. Nós não estamos mais em Adão, agora nós estamos em Cristo. E todas as vezes que você for submetido à tentação, lembre-se que Jesus Cristo ele já venceu no seu lugar. Em seus passos ele não caiu, então não caia. Ele venceu com a palavra. Então, use a palavra. Ele venceu em jejum, então jejue. Ele venceu em oração, então ore. Glórias a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu no nosso lugar. Que não só morreu por nós, mas que também viveu por nós. E quando nós entrarmos no céu, ninguém vai poder ficar andando para cima e para baixo no céu com uma bandeirinha de bom menino dizendo eu fiz aqui, eu mereci. Vai estar todo mundo aos pés de Jesus, agradecendo a ele pelo resto da eternidade, porque ele venceu por nós e ele nos colocou lá dentro. Esse é o significado do texto da tentação de Jesus. Vamos orar. Santo Pai, nós te rendemos graça pela vida de Jesus Cristo. Te rendemos graça pelo Evangelho, que é não só a morte, mas também a vida do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se vestiu de carne e ossos e nervos e nasceu e viveu por nós, e morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós sabemos por experiência que nós não temos condições de vencer o pecado, mas o Senhor nos abriu a porta da condição quando o Senhor venceu em nosso lugar. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.